Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a direção do Espírito Santo esteja agora conosco neste culto que nós vamos prestar ao Senhor e o queremos que Ele seja em espírito e em verdade, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus, eu estarei ali com eles. Então, Jesus está na sua casa, o Senhor está na sua casa, o Senhor está aqui conosco nessa oportunidade, porque nós aqui estamos como o corpo vivo de Cristo, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda fazendo os nossos cultos através da chamada via online, porque ainda não estamos dominicalmente nos reunindo de forma presencial, aguardando quando isso há de acontecer, nós sempre com aquela oração que o Senhor nos ensine a voltar. Já tivemos então pela segunda vez na quarta-feira o culto presencial, com toda certeza um pouco pesado, né? Mas a gente pode ter quase certeza de que vamos ter também na próxima semana a terceira realização do nosso culto presencial, à medida, se essa tendência continuar como está, em que os níveis estão baixando, especialmente os níveis de óbitos, e no Rio de Janeiro mais ainda do que a média nacional. Então, com isso, nós vamos aos poucos nos preparando, né, para então anunciarmos, esperamos em breve, o retorno também dos nossos cultos dominicais, através do culto presencial. Passamos então a direção ao nosso ministro de música para a condução deste culto sob a égide de orientação do Espírito Santo de Deus. Somos a maravilhosa criação de Deus. Somos a maravilhosa criação de Deus. Um bom dia, amada igreja, a todos que nos dão a honra de conosco cultuarmos a Deus. Convido a igreja para lermos o texto que se encontra no inário para o culto cristão, para lermos todos numa mesma versão. Todos devem louvar ao Senhor, é o Salmo 150. Então vamos ler todos juntos. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com os tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Louvai ao Senhor. Vós, criaturas de Deus Pai, hino 224 do inário para o culto cristão. Isso. Acabamos de ler, reforçando tudo quanto tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 156. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Tu, sol dourado a refulgir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o. Aquecedor, infunde em todos novo ardor, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
teu louvor. Aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor. Aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Leiamos juntos o texto de confissão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Antes do nosso momento de oração, vamos ouvir Aline Rocha trazendo louvor, Eternidade. Graças e paz, igreja. Até onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor, esse amor que não tem fim. Naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Antes do início, tu já eras o amor, e esse amor que não tem fim. Naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites. Esse teu amor por mim, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, e não me amas mais por tudo que já acertei, e nem me amas menos pelas vezes que errei.
Estou bem certo de que nada irá me separar do seu amor. Oh, 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 oh. Do seu amor, Senhor, do teu amor, do teu amor, do teu amor. Oh, 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 oh. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Amém. Vamos fazer, irmãos, o que temos feito, dominicalmente, lendo enunciados que os irmãos devem transformar em preces, em orações. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, em nosso coração e mente, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, aceita o nosso canto e declarações de louvor, quando mais uma vez declaramos que te amamos, sem que pesem as nossas limitações humanas e desencanto. Estes são ainda os tempos da Covid-19, que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo, o que nos comove. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda-nos a mantermos-nos unidos, decididos como o corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos de que em meio a tanto engano, o que há de real é que tu nos livraste do mal pior, da pandemia, da perdição eterna. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que, por causa dela, descobriram que Jesus Cristo, o nosso Redentor, vive e nos guia. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias difíceis, ainda que gemendo, que estavam navegando em barcos aparentemente seguros, mas que começaram a fazer água, afundaram, naufragaram, colocando-os em apuros. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas, ímpias, vazias, e por isso eles foram incapazes de suportar as águas bravias por causa das ventanias que vieram e viraram o mundo de ponta cabeça. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta com tanta desonestidade e hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por tão maldosa gritaria. Sabemos, Senhor, que todas essas duras realidades nos acontecem porque a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando-o, quer por meio dos que negam a existência de Deus, quer por meio dos que procuram encaixar Deus nas suas preferências e imaginação, e ainda pelos que te substituem, Senhor, pelos seus falsos deuses e redentores, mentirosos salvadores, que fazem dos que os seguem eternos perdedores. Mas como tua igreja temos falhado, pecado, contribuindo com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o teu juízo, o teu aviso, entendendo que a tua ira não passa de uma ficção a serviço da ambição sem compaixão dos interesses das igrejas.
Mas esse juízo, Senhor, nós sabemos, realmente existe, e o que não se buscar a misericórdia divina está tornando a vida no cadafalso da humanidade. Então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja denominada Batista do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção, orientação, para enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes, que ironia, de calendários, eventos e horários e templos, tudo isso necessário desde que firmados, centralizados no Calvário. Mas desejamos voltar ao nosso tempo, no teu tempo, para juntos se cultuar o nosso intento. Por isso te pedimos, no momento, que tu nos ensines a voltar e repensar nosso relacionamento contigo e de uns com os outros. Sem ti, Senhor, não suportamos a dor, deixamos-nos abater pela doença, pelo temor. Então, por causa da vida que tu nos dás nessa nossa trajetória, te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem quaisquer exigências, pois jamais ousamos dizer o que deves fazer, que o digam os insensatos, do engano candidatos. Prostramo-nos com temor e tremor perante a tua sabedoria e justiça incomparáveis. Pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários e isolados. E sejam alcançados por tua compaixão, inclusive através de nós que somos a tua mão, tua igreja, a única que pode inclusive anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe, Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje, tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que se suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, que não prevaleçam, ó Deus, os que se aproveitam destes dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, os que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral do país, a moral da nação. Que se arrependam enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das nossas terras queimadas, devastadas, também pelo fogo da insensibilidade. Por isso, dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, aos candidatos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, os que precisam, mas ainda não receberam a ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras de forma imparcial de nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando as suas em risco. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo,
Por isso te pedimos, por tua igreja no Laos. No sábado, dia 10, as autoridades governantes da província de Saravan, na República do Laos, confiscaram as casas de 7 cristãos, por terem esses se recusado a voltar à religião tradicional do país, o budismo. Sem lugar para morar, esses cristãos precisaram fugir para as florestas, onde improvisaram um abrigo para ficar. Conquanto, por causa de denúncias internacionais, o governo federal do Laos esteja tentando criar leis que protejam os cristãos no país, as medidas das autoridades centrais normalmente não chegam às regiões do interior, nas quais as denúncias sobre maltratos a cristãos, sob vários aspectos, continuam sendo divulgadas. Falando à Rádio Ásia Livre, uma fonte anônima informou que os 7 cristãos despejados são membros de 2 famílias da vila de Pasinkang, no distrito de Taoesi, província de Saravan, ao sul do país. Eles não tiveram escolha e agora estão vivendo numa pequena cabana improvisada numa floresta, com dificuldades de conseguirem comida ou roupas, pois não tiveram como tirar suas roupas de onde moravam. Eles não sabem onde procurar ajuda. Segundo ainda a emissora, as autoridades de Saravan não estão permitindo aos parentes ou outras pessoas que socorram a esses cristãos, ameaçando-os, aos que isso fizerem, também de confiscar as suas casas. A Igreja Evangélica do Laos, ligada à Aliança Cristã e Missionária, está tentando socorrer a esses cristãos e assegurar, com o endosso do governo federal, a reversão da determinação das autoridades provinciais de Saravan. O país no Sudeste Asiático tem 7.450.000 habitantes, 66% dos quais contados como budistas e 30% como etno-religionistas, animistas, baixo-espiritistas, fetichistas. Há 45.000 católicos, 0,6% da população, e cerca de 125.000 protestantes, 1,7% do povo. A maior denominação é a Igreja Evangélica do Laos, aliancista, e dela fazem parte 95% dos protestantes lausianos. Há algumas pequenas igrejas batistas. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, ou com gemidos e aflições dos nossos corações, que sempre acham o descanso e o alívio em Ti. Oremos pelos nossos enfermos, pelos que estão, irmãos, na nossa lista de intercessão. Não vamos deixar de fazer isso. Eles contam com isso. O Senhor espera isso de nós. Oremos por eles, agradecendo a Deus que já estão se restabelecendo. Agradeçamos a Deus a alta do Benício, meninozinho, uma família muito amada, nossa, não é? E com problemas renais, volta para casa agora para ser acompanhado no seu tratamento. Também de outras pessoas que, anunciando a Covid, já também podem falar que estão melhorando. Vamos orar agora, irmãos, por nós mesmos, abrir os nossos corações e mentes para o Senhor, falar dele, das nossas aflições, das nossas indagações, dos nossos questionamentos, das nossas incertezas. Vamos orar pelos que estão conosco na sala, quarto ou em outro lugar. Se estivermos sozinhos, vamos orar por algum nome que venha à nossa mente e também ao nosso coração.
nossos momentos de oração são terminados com a participação do nosso Conselho de Missões. Eles falam sobre os nossos parceiros e parcerias missionárias e encarregam, normalmente, sempre oram, né? Também por essas mesmas parcerias. Acompanhemos, então, essas informações. Nós estamos caminhando para um povoadozinho por nome de Jundiá de Cima, onde eu morei dos 10 anos aos 13 anos. Já saímos da Fazenda Belo Horizonte, estamos aqui pegando a estrada, como vocês estão vendo aqui. Está a minha esposa, a missionária Sandra, a missionária Elizabeth está lá no fundo, tá? Graças a Deus, a estradinha traz boas recordações. Mas ainda agora que nós estamos tendo a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas, de pregar o Evangelho transformador de Jesus Cristo, levando a salvação para essas pessoas. Então isso é gratificante. Há 46 anos atrás eu era um menino correndo por essas estradas e hoje nós estamos em busca dessas vidas que estão perdidas. Isso é gratificante. Anunciar as boas novas de salvação àqueles que ainda não têm conhecimento da verdade como nós temos. Esse sertão, aqui é Caatinga mesmo, aquilo que nós chamamos aqui no Nordeste de Caatinga, como vocês estão vendo, dificilmente você vê uma casa, as estradas são de difícil acesso. É isso aí, nós temos que ir em busca dessas vidas que Jesus um dia morreu por elas também. Olá, amigos de Monte Alegre, pastor, daqui a pouquinho já ordenado, Aloísio, missionária Sandra, os irmãos ali da nossa congregação missionária em Monte Alegre. Que Deus os abençoe ricamente. Ficamos muito felizes com o trabalho que vocês realizam aqui naquele lugar. E nós queremos orar, Senhor, abençoe esse trabalho tão maravilhoso que é realizado ali pelos nossos missionários em Monte Alegre. Ó Deus, que eles sintam sempre a Tua presença e a Tua direção em todos os momentos pelos quais estão a passar, nesses momentos também de pandemia, mas que estejam na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja, então, para lermos o texto de louvor e consagração. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Gênesis 1, 31. Igreja em ação com nosso irmão Gilberto Nobre. Bom dia, amada igreja, bom domingo a todos, que Deus possa estar cada dia mais agraciando, o seu lar com paz e alegria. Nós vamos começar falando hoje, irmãos, sobre a nossa união de casais, como sempre, Então, hoje à tarde, 17h30, nós teremos as bem-aventuranças no casamento. Nosso irmão Eduardo Borges estará fazendo essa palestra hoje, às 17h30. Então, sintoniza lá, com certeza você vai ser abençoado com esta palavra. No segundo tópico aqui, nós gostaríamos de falar do trabalho, da atividade do Servindo como Sou. Nos traz grande alegria, e revigora realmente, a nossa alma quando a gente vê trabalhos assim. No sábado, dia 10, não foi ontem, sábado, dia 10, nós tivemos uma programação especial para os especiais. O Ministério Servindo como Sou está fazendo aniversário. Vai ter um culto que vai ser realizado no dia 1º de novembro à noite, em ação de graças, pelo Ministério Servindo como Sou, que tem como seu capelão nosso querido pastor Gonçalves, e na liderança nosso irmão Merinda e nossa irmã Zélia.
Então, nesse dia 10, Wagner, o Dinho, a Zélia, a Almerinda, a Andréia, e tantos que se envolvem, né? Foram levar à casa de cada um participante do Servindo Como Sou uma lembrança, né? E levaram essa faixa também escrito assim: sentimos a sua falta, sentimos a sua falta. Então, eu só estou mostrando aí 3 fotos só, porque toda essa programação, todas as outras fotos, né, e mais detalhes da programação serão enviadas, né, serão mostradas no culto em ação de graças no próximo dia 1º de novembro. Nos traz muita alegria realmente, né, ver os irmãos saindo de sua casa um domingo à tarde, batendo na casa dos especiais, né, essa foto aí foi na saída aqui da igreja, tem a outra foto que eu acho que já foi mostrada, né. Então nós temos esse trabalho seguindo em frente, esse trabalho cada dia mais tornando-se mais forte. Para quê, irmãos? Para levar um pouco de alegria, para levar uma palavra de oração, para levar uma palavra de Deus aos corações dos especiais. A maioria deles, as famílias, né, deles, não são pessoas membros da nossa igreja, são pessoas de fora da nossa igreja. Tá bom? Então, aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão a Deus pelo serviço, pelo trabalho da liderança do Ministério Servindo Como Sou. Graças a Deus por isso. Eles vão mostrar, como eu disse, mais detalhes na atividade que farão no próximo dia 1º de novembro, no culto vespertino. Nós temos também, irmãos, não tem a foto aí, mas eu vou falar sobre a questão da geleia e do óleo missionário. A geleia continua sendo vendida na igreja. Os irmãos que tiverem dificuldades, enviem a igreja, liguem para a igreja, a gente faz um delivery, entrega em casa, entendeu? Pode pedir. Aqueles que têm o açúcar um pouquinho alto, tem uma geleiazinha com menos açúcar. Enfim, liga para a igreja, fique antenado que você vai poder receber a sua geleia em casa. Ou passar aqui na igreja e pegar. Com isso, com óleo também, né? Nós estamos ajudando, né, o nosso conselho missionário a suprir as suas necessidades. O óleo é para os irmãos trazerem aqui na igreja. Nós temos uma botija onde nós colocamos o óleo e a empresa passa uma vez por semana, dependendo da necessidade, para apanhar o óleo e pagar R$1, por cada litro de óleo. É só trazer aqui, a gente coloca lá e depois você também, com isso, estará ajudando o conselho missionário da sua igreja. Nós temos tiro, irmãos, também, até já saiu no grupo da igreja, mas em alguns outros casos não. A gente prefere não declinar os nomes, né? Por uma questão de constrangimento, mas para não criar constrangimento. Mas nós temos ajudado alguns membros da igreja, algumas pessoas ligadas à igreja, em algumas coisas até bastante razoáveis. Então, os irmãos fiquem sempre cientes. Sua igreja não está parada, sua igreja está em ação, né? Mostra disso é esse culto que nós estamos prestando ao Senhor agora, né? E fora as atividades externas, né? Continuamos atendendo as pessoas na porta da igreja. Na quinta-feira, 29, estaremos fazendo as bolsas, 100 a 110 bolsas que estaremos entregando aqui na igreja. Enfim, sua igreja continua, como eu sempre falo, as portas ainda estão fechadas, menos as quartas-feiras, já está em culto online, já está em culto presencial, mas a sua igreja continua com o coração aberto. E eu agradeço, né, os irmãos que fazem as suas doações, que entregam os seus dízimos aqui na igreja, que entregam os seus dízimos na casa do Senhor. Agora os irmãos podem, aqueles que vêm quarta-feira, trazer e colocar direto no gasofilácio, mas aqueles que não podem vir na quarta-feira, podem entregá-lo na administração. Caso não possam, e é muito mais fácil, né, também para aqueles que assim podem, fazer os seus depósitos, transferências via banco, tá? Via online. Tá bom? Então, que nós possamos estar sempre pensando nisso e sendo agradecidos a Deus. Agradecidos porque Deus tem sido fiel, né? Ele é fiel, né? Na verdade, a palavra dele diz que ele é fiel. Então, fica aí o nosso recado. Deus abençoe a todos, dê um domingo de paz, dê um restante domingo na presença dele. Daqui a pouco, como eu sempre falo, está na hora do almoço. O Fernando sempre olha para mim nesse instante e dá um sorrisinho, entendeu, irmãos? Mas é porque eu olho para lá de vez em quando, os irmãos não sabem, mas eles estão sempre ali
rindo para mim, fazendo uma gracinha, e aí às vezes eu tenho que retrucar aqui de cima, entendeu? Mas isso faz parte aqui. Nós estamos num ambiente alegre, né? Onde Deus está presente, mas é um ambiente alegre. Deus abençoe a todos. Convido a igreja, então, para entoarmos juntos o hino de número 80 do Inário para o Culto Cristão. Bendito seja sempre o Cordeiro. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9, 10. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nossos aniversariantes, dia 18, Denise da Silva Alves da Cunha, 19, Yasmin Almeida da Conceição, é uma criança, Maria Terezinha Barbosa Coelho, dia 21, Antônio Paulo Lima, Maria Francinelma Fernandes Larrúbia e também outra criança, Miguel Gonçalves Alvim. Celebrações de casamento, aniversários de casamento, dia 18, Elisandro e Cristina, bodas de rosa, 17 anos. Eduardo e Luana, bodas de perfume, 6 anos. Ebert e Karine, bodas de papoula, 8 anos. 23, Tiago Vaz e Aline, bodas de zinco, 10 anos. E dia 24, Diego e Fabiane, bodas de aço, 11 anos. Especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu, por isso vamos cantar. Parabéns pra você.
cantar parabéns para você. Querido e amado Deus, nós queremos agradecer por mais uma oportunidade que Tu nos concede, Senhor Deus, de juntos reunirmos para prestarmos culto a Ti, Jesus. Continua a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, dos louvores. E, Senhor, nós queremos agradecer pelos corações que têm colocado, Senhor Deus, na verdade, tem depositado sua fé em Ti, Jesus, a fé de cada um deles em Ti, porque, Senhor Deus, tem podido abençoar outras vidas também. Continua, Senhor Deus, com esse Teu povo que tem aberto mão, Senhor Deus, muitas vezes, daquilo que, Senhor Deus, de repente, poderiam estar precisando, mas tem podido também doar a outros, Senhor Deus. Abençoe a Tua igreja para que, Senhor, os recursos aplicados sejam sempre orientados por Ti, Jesus, e que sejam bem conduzidos, Senhor Deus. Pai querido, os nossos aniversariantes, que eles, Senhor Deus, continuem a se encher da Tua presença e de sabedoria dada por Ti e a contar os seus dias, para que, Senhor, os seus corações continuem a se encher da sabedoria que vem do alto, que vem de Ti. Nós te agradecemos, te pedimos, Senhor Deus, que continues a falar aos nossos corações por meio do Teu servo, pastor Valdemir, que ouçamos a Tua voz também através dele. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para ouvirmos o que declarou, não sei o ano, deve estar o ano aí, mas o que declarou Guilherme, Mateus e João Pedro. Eu vou celebrar. Ele me faz andar em lugares altos. Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz sorrir frente às tribulações. Ele me faz viver todo o tempo em sua presença. Ele me faz andar em lugares altos. Ele faz os meus pés ligeiros como os da costa. Ele me faz sorrir frente às tribulações. Ele me faz viver todo o tempo em sua presença. Eu vou celebrar seu louvor em toda a terra ao Rei que venceu o domínio.
minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu. Eu vou celebrar seu louvor em toda a terra ao Rei que venceu o domínio e as riquezas. Eu sei, minha voz, tudo que há em mim celebra ao Rei que venceu. Que venceu. Que venceu. Venceu. Eu não sei nem o que eu falo, que acho que era 2014, né? 6 anos atrás. Eu não sei, todos jovens hoje, né? Todos eles jovens. De repente vão falar, poxa, Ticezinho, não era para ter colocado. Mas olha, eu quero que vocês olhem e lembrem do que vocês declararam, crianças, olha, jovens. Isso é muito importante, isso é muito importante. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Celebrar a Cristo, isso é uma grande verdade que vocês declararam e eu sei que vocês continuam a declarar isso. Deus abençoe suas vidas, a família de cada um de vocês. Deus abençoe a Aline Rocha, sua família, você também, minha irmã. E nós vamos ler juntos o texto de proclamação e edificação. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, 10. Um último recado, eu estou relembrando Voz Juvenil, né, de 2014. Hoje à noite eu tenho uma surpresa para o Voz Juvenil atual. Então não percam que hoje à noite nós temos uma surpresa do Voz Juvenil atual. Recebamos com as nossas orações nosso pastor, coloquemos ele nas mãos do Senhor. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 96, no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 96. Acerca do culto e cultuar é o tema da nossa reflexão, seguindo também a linha, não é? Do tema geral do nosso culto. Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua fidelidade. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como o Salmo 95, esse Salmo 96 nos conclama ao culto a Deus. Nós estamos agora, mesmo desta forma como estamos,
sem uma congregação reunida, presencial, no mesmo lugar, nós estamos cultuando. E que estejamos cultuando, ou vamos estar perdendo o nosso tempo. Que estejamos cultuando, ou o tempo que nós vamos passar agora até o final, se conseguirmos ficar até o final, será uma realidade dura de aguentar, nas quais as menores atitudes, os menores atos e as menores coisas tornar-se-ão em razões para críticas ou desculpas para sairmos da sala ou desligarmos os nossos aparelhos ou formos fazer alguma coisa na cozinha ou colocarmos a nossa mente em outra situação que não esta que está ocorrendo. O culto a Deus. Agora é a hora do culto. Mas o que é o culto? O que é um culto? Nós vamos dar aos irmãos 3 exemplos, através de 3 vídeos, de 3 cultos de liturgias diferentes, um com uma liturgia muito rica, outra com uma liturgia, diríamos, quase que normal, e uma outra liturgia bastante característica devido à etnia. Todas essas 3 manifestações de cultos são cultos, porque ali naqueles 3 cultos, com certeza, havia pessoas cujos corações estavam cultuando a Deus em espírito e em verdade. Vamos acompanhar esses 3 vídeos para vermos 3 formas de fazer cultos diferentes, mas que são cultos, e que para aquelas pessoas que ali estavam prestando a Deus o culto de coração, foram cultos. Não importa a maneira como eles foram celebrados, e nem deve servir para nós como modelo que temos de seguir, como aquela seja a forma única de se fazer um culto. Fazer culto, irmãos, vai depender de ocasiões, depende de local, depende da cultura, depende de uma série de razões, o que não pode deixar nunca de depender dos nossos corações e mentes estarem ligados neste Deus a quem nós devemos cantar louvores. O primeiro culto é um culto anglicano, celebrado na abadia de Westminster. O segundo culto é celebrado na primeira igreja batista de Dallas. E o terceiro culto é celebrado numa igreja presbiteriana do Sudão. Well, good morning, First Baptist Dallas. We welcome you, our guests and iCampus viewers for worship. Let's stand to our feet. We're joined this morning by our children's choirs and our student choirs. Let's sing together. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There's power, there is
diríamos que liturgias quase que extremas, não é? Mas todos eles cantando um cântico ao Senhor. Isso, meus irmãos, deve nos servir, então, de orientação, de estímulo, porque as pessoas, onde quer que estejam, podem cultuar de forma diferente, mas quando colocam o coração no que estão fazendo, o culto tem sentido. Embora se aplique, meus amados, a palavra culto a situações como homenagear, como é o caso do chamado culto à pátria, o zelo por algo, como é o chamado culto à moral, a alternativa proposta pela Revolução Francesa ao cristianismo, então chamado de culto à razão, uma negação ao culto pessoal a Deus como um ser pessoal. O culto a Deus, no entanto, ele é único. Único porque se estabelece na adoração, e a adoração a Deus como o único ser a ser adorado, e que começa como uma rendição. Adora-se a Deus quando nós pegamos tudo o que somos, quando pegamos tudo o que temos e colocamos isto diante de Deus por causa de Jesus Cristo, como dizemos, nos colocamos aos pés de Cristo. O verbo adorar na língua hebraica significa, ao pé da letra, curvar-se ou cair diante de alguém mais digno. Por esta razão, os Quakers, ou amigos, quando surgiram na Inglaterra, começaram a ser presos por se recusarem a se curvar diante dos reis. Ajoelharem-se, então, nem pensar. Para outros cristãos, para os outros cristãos de então, o encurvar-se diante dos reis, dos nobres, era uma forma de dizer que se viam nos reis e nos nobres a autoridade de Deus, sem a qual eles não poderiam ser reis ou nobres. Os cristãos no Império Romano não se recusavam a chamar o imperador de Quírios, de Senhor, no sentido de lhe reconhecer a autoridade governamental, política. Mas quando o termo Senhor tinha a ver com um reconhecimento à divindade do imperador, aí eles se recusavam a chamá-lo de Senhor, e em boa parte das vezes pagavam isto com a vida. Prostrarem então diante das imagens imperiais, nem pensar, jamais. Mas que se fique claro, amados e amadas, que se fique claro, a adoração a Deus, no sentido de uma rendição, é uma escolha que nós fazemos declarando que nós damos a Deus com os nossos corpos físicos para servirmos a Ele, a nossa mente e também as nossas atitudes. Com certeza a adoração tem de abranger a nossa vida, não só em termos espirituais, mas em termos físicos, em termos sociais e em termos financeiros. O desafio à verdadeira adoração é o exposto em Marcos, capítulo 12, verso 30, quando Jesus faz suas as palavras da lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Reunirmos-nos para um culto com a disposição honesta de usarmos tal culto em que pesem as nossas limitações humanas para dizer que estamos reunidos aceitando o desafio de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, sabendo que o que estamos fazendo e com todas as nossas forças e com todo o nosso empenho é fazer deste culto, disto que então nós chamamos de culto, muito mais do que uma reunião. É fazer do culto a oportunidade de usufruir da presença real de Deus em nós e conosco. Sem dúvida, muitos anglicanos, naquele culto da abadia de Westminster que nós pudemos assistir, tinham a sensação, podiam dizer que estavam sentindo a presença de Deus ali com eles.
Da mesma forma, os irmãos da primeira igreja batista de Dallas, no seu culto, e os nossos irmãos presbiterianos, naquela congregação pobre do Sudão, naquela maneira de cultuar. Com certeza, eles estavam também, muitos deles ali, estavam sentindo a presença real de Deus neles. Pois onde estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome, eu ali estou no meio deles, diz o Senhor. Mateus 18, 20. Estejamos então, irmãos, agora reunidos, agora em nossas casas ou fora das nossas casas, aonde quer que nós estejamos reunidos ou estejamos agora fazendo o que estamos fazendo por amor a Deus. Mesmo sendo esse amor quebradiço, frágil, e Jesus estará com a gente na sala, no quarto, como está aqui conosco durante esta gravação, aonde quer que nós estejamos agora. E o que pode ser mais importante? O que é que pode ser mais importante e mais necessário para nós nestes dias do que este? Viver sentindo a presença de Jesus. Não estejamos agora, irmãos, reunidos por amor a Deus, em nome do Senhor Jesus, e nós estaremos chamando o que estamos fazendo de culto, mas não vai estar acontecendo um culto. Não procuremos nos render aos pés do Senhor e não vamos poder adorá-lo. Procuremos então isto, espiritualmente falando, nos render, porque não basta muitas vezes nos ajoelharmos fisicamente com os nossos joelhos físicos, mas não estarmos de joelhos, não estarmos prostrados com os nossos corações e nossas mentes diante do Senhor. Desejemos nos render e contemos com a ajuda do Espírito Santo para isto, e o que nós fizermos em casa, e aí sim, o que nós fizermos em casa, o que nós fizermos no trabalho, o que nós fizermos na rua, o que fizermos no supermercado, será um culto. O culto que sai do coração, não porque chamamos de culto, mas porque sai do coração, nos abençoa pessoalmente, nos abençoa como corpo de Cristo. Não nos esqueçamos que quando o Senhor Jesus diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, Ele também diz em seguida, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Ele diz, não existe mandamento maior do que estes dois, Marcos 12, 31. Porque, irmãos, o culto também é para isto, nos encorajarmos uns aos outros, nos cuidarmos uns dos outros, nos perdoarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, procurar nos protegermos uns aos outros. As razões do salmista nos convocando ao louvor, ao cantarmos ao Senhor, nos são apresentados de forma a percebermos a supremacia de Deus sobre tudo e todos, e é por isso que Deus tem de ser adorado, Deus tem de ser louvado, Ele está acima de tudo e de todos. Esse Salmo 96 é um salmo sobre adoração. Especificamente, ele fala da adoração em termos de cantar, de proclamar e de ofertar. Percebamos que o salmista no versículo 7 conclama, deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. E nos versículos 9, 10 e 11, ele convoca, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Nações, povos da terra, expressões que são formas de nos envolver e de envolver na necessidade de adoração a Deus, no culto a Deus, também os que estão fora da igreja. Há benefícios para as nações, para os que não servem a Deus, quando nós adoramos, pois na conclamação à adoração, nós somos lembrados da reconciliação desejada por Deus com toda a terra, no desejo de Deus de ter as nações trazidas para a família de Deus.
Por isso, irmãos, se cultuar é a razão de ser da existência da igreja, e porque nós somos criados para adorar a Deus, e a igreja é a forma melhor de Deus fazer acontecer isto entre nós, seres humanos. Mas como esta adoração é o propósito de Deus para todas as nações, para todas as gentes, então se o culto é a razão de ser da existência da igreja, missões então passa a ser a principal tarefa da igreja. Através do reconhecimento do que aconteceu na cruz do Calvário, e por isso do arrependimento, os povos da terra se juntam na adoração a Deus, participando da sua glória e da sua salvação. Mas, para fazerem isso, precisam as pessoas se converter. E para se converter, precisam ouvir o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. E para ouvir o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, precisam ser enviados para que preguem. Quando cultuamos, meus amados, com o coração, esta realidade se faz presente, a consciência da necessidade das nações receberem o Evangelho para que se juntem também na adoração e se possa cumprir o que está no versículo 13 do Salmo. Ele, o Senhor, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmos 96, 13. Porque o Evangelho é necessário a todos, a partir dos que estão em casa, até os confins da terra. Não tem de ser surpresa alguma o fato de que cultuar e testemunhar são duas ações linkadas, unidas. O culto verdadeiro sempre terá como cultuadores gente que se preocupa em testemunhar, porque uma realidade não pode estar separada da outra. Quando o Senhor Jesus disse à mulher de Samaria, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. É óbvio que era assim que Jesus via os seus discípulos. Quando ele disse isso para aquela mulher de Samaria, é porque era assim que ele via os seus discípulos, como adoradores que Deus encontrou para ser adorado em espírito e em verdade. E é assim, meus amados, é assim, minhas amadas, que Jesus nos vê. Se nós somos seus seguidores, nós somos vistos por Deus como adoradores, adoradores que Deus encontrou para que o adorem em espírito e em verdade, dentro do que dissemos da igreja, porque a igreja tem como sua função primordial o culto, a adoração. Sendo assim, nos recordemos de que Jesus também disse aos seus discípulos e nos diz hoje: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, de 14 a 16. Como adoradores, então, nós somos também separados para a obra de Deus. Como adoradores, nós entregamos as nossas vidas a Cristo, nós passamos a viver para Ele, e a nossa adoração, tenha muito ou poucas músicas, coreografia ou não, ela será sempre uma demonstração de que fomos achados por Deus para adorá-lo. E isto transforma a nossa vida em uma realidade radicalmente diferente das vidas ao nosso redor. O pastor David Elvery, um pastor batista norte-americano, gosta de lembrar que nós, seguidores de Jesus Cristo, somos como roupas brancas
em luz ultravioleta. Achados por Deus como seus adoradores, nós somos convocados a vivermos como luzes, atraindo as pessoas que estão no escuro de todos os lugares da terra, para que tais pessoas também se tornem adoradoras. E isto é, que elas se encaixem no que está no versículo 9 desse Salmo 96. Isto é, que elas se tornem também naqueles e naquelas que adoram ao Senhor no esplendor ou na beleza, não é, da sua santidade. O que precisa acontecer, irmãos, quando nós cultuamos? Que fique evidenciado que somos os cantores, se somos cantores, que sempre se evidencie que temos em nós um novo cântico, bendizendo ao Senhor, proclamando a sua salvação, mesmo que seja um cântico antigo, em termos de história, em termos de letra, em termos de melodia. A sua salvação que nos salva da perdição eterna, mas a sua salvação que nos salva também de uma vida aqui sem o seu sentido, porque a vida de quem quer que seja, que não adora a Deus, que não pode adorar a Deus, que não quer adorar a Deus, esta vida, ela está privada do sentido verdadeiro, por mais importante que esta vida seja aos olhos dos seres humanos. Então, o que acontece quando cantamos em nossos cultos? Pessoas ficam embevecidas com as nossas vozes, com a nossa harmonia, com a nossa liturgia, ou com a nossa euforia, ou são atraídas, ou são desafiadas e levadas a um relacionamento com Deus que muda vidas, porque muda mentes, muda atitudes, muda propósitos. A adoração em espírito e em verdade impacta os que estão no culto, para com o que está no Salmo, também possa impactar quem está no mundo. E a pergunta agora, irmãos, que não se pode deixar de fazer, é esta: nossos cultos nos impactam? E antes que você tente explicar que não tem sido impactado pela maneira como a sua igreja vem fazendo os seus cultos, eu preciso lembrar que adoradores são pessoas achadas por Deus para isso, para serem adoradoras em espírito e em verdade. Então, se você realmente foi achado, se você realmente foi achada por Deus como um verdadeiro adorador, como uma verdadeira adoradora, você pode ter certeza. E esta é a realidade que fará você se sentir impactado nos cultos. É essa a verdade que fará com que você se sinta impactado no culto. Você foi achado por Deus para ser um adorador, uma adoradora. A forma, a maneira como o culto vai ser feito, a maneira como o culto está sendo feito, são realidades sazonais, que podem mudar, que podem se adaptar, mas não são formas e maneiras que realmente impactam. Causam às vezes até frenesi, fazem pessoas chorar, fazem pessoas até cair, mas depois tudo passa. Lembro-me de uma experiência vivida na Aliança Batista Mundial, lá em Buenos Aires, da visita que se fez a uma igreja batista que estava começando a aderir a certos movimentos que estão bastante comuns aí também em nosso dia a dia, não é? E foi interessante porque a igreja ela tinha uma forma de entrada de uma espécie de L. Imaginem assim, você tem a porta de entrada, mas não é como esta aqui. Eu estou vendo agora a porta de entrada. Não, seria como se eu estivesse pregando para cá, os bancos estivessem para cá e a porta de entrada aqui, à minha direita. E então a igreja estava cheia, havia pastores de vários países do mundo, inclusive os brasileiros, estávamos lá, né? E então nós viu-se de repente uma
irmã, uma senhora, uma jovem senhora, de repente, quando o pastor chamou as pessoas para orar e estendeu as mãos sobre as pessoas, começou a ver coisas, e aquela senhora de costas, sem sequer um segundo virar a cabeça, saiu numa disparada de costas e tomou a porta de entrada sem virar, de costas, e saiu, porta fora. E todo mundo ficou, né? Obviamente, como é que isso aconteceu? E muitos dizem, foi o Espírito, é o Senhor, é o Espírito Santo, é isso que está acontecendo aqui. E nós tínhamos entre nós, e esse pastor é um dos meus grandes amigos, mano. É complicado, ele não deixa passar nada. E ele disse, eu vou falar com aquela senhora, eu tenho que falar com ela. E uns aconselham, vai falar para quê? Não, eu tenho que conversar com ela, eu quero saber o que é isso. E ele conseguiu, deu um jeito de cada, e ela estava lá meio isoladinha, assim, meio, né, quase que voltando a si do que acontecia, e ele chegou e tal, e se apresentou, e disse, vem cá, é a primeira vez que acontece com a senhora isso? Não, sempre acontece, está sempre acontecendo. É mesmo? E como é que é? Mas acontece todos os dias? Não, nos domingos quando eu venho. E como é que a senhora passa durante a semana? Segunda-feira, quarta-feira, eu já vou me animando que vai chegar o domingo e eu estou louca para acontecer de novo. Não, isso não é adoração, nunca foi adoração. Isso não passa de uma experiência emocional estabelecida em fatos, em experiências, né, que podem ser provocadas por outras situações que não necessariamente um culto. Não estou dizendo que às vezes você não tenha que chorar e não chore num culto. Eu já chorei em cultos, né? Não tive como segurar lágrimas. Já nos sentimos tantas vezes emocionados aqui em nossa igreja, em nossos cultos, mas temos que entender por que estava acontecendo aquilo. Porque se percebeu a presença do Senhor, porque podemos compartilhar, testemunhar de realidades que estavam mesmo alterando a história de pessoas, de vidas, de famílias, da própria igreja, porque é isto que faz o culto ser culto, não realidades sazonais, temporais e às vezes culturais, porque países fazem os seus cultos de formas diferentes. O salmista diz no versículo 8, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Quantas pessoas ligam o culto a isso? Quantas pessoas conseguem entender que culto e ofertas estão juntas? O Salmo está dizendo isso. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Então, se a adoração verdadeira tem a ver com o milagre da conversão, com o milagre de termos sido achados por Deus como seus verdadeiros adoradores, não é novidade alguma a contribuição ser também um milagre. Mais um milagre na vida dos verdadeiros adoradores. Não há como se ler esse Salmo 96 sem relacioná-lo ao culto, à adoração a Deus. E não há como, ao fazermos isto, não há como não sermos atordoados, irmãos, pela grandeza de Deus, pela majestade de Deus, diante de quem regozijam-se os céus, exulta a terra, ressoa ao mar e tudo que nele existe, regozijam-se os campos e tudo que neles há, cantam de alegria todas as árvores da floresta, conforme o que está nos versículos 11 e 12. Vamos ser honestos. Quantas vezes, irmãos, eu e você cantamos hinos, como por exemplo, Santo, Santo, Santo. Cantamos hinos que falam de Deus como Pai, de Deus como Filho, de Deus como o Espírito Santo. Mas quantas vezes nos sentimos, irmãos, envolvidos por essa majestade de Deus, diante de quem os céus se regozijam e a terra exulta, diante de quem o mar e tudo que nele há regozija e os campos cantam de alegria através das árvores
árvores e das florestas. A gente tem que entender que quando a gente cultua, mesmo em casa, quando estamos cultuando agora, nós estamos dando continuidade a isto. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está assentada na sua sala, diante do seu televisor, ou em outro lugar da casa, ou fora dela, usando o seu celular, o seu iPad, o seu computador. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Estou assistindo a transmissão online na minha igreja só? Não. Você está cultuando. Você está fazendo parte de um culto, ou você está perdendo o seu tempo. Você está dando continuidade àquilo que o salmista chama de adoração a Deus no esplendor da sua santidade. Por isso, irmãos, que culto é coisa séria demais. Culto é coisa muito séria. Por isso que culto, quando é culto, não dá espaço para picuinhas de se reclamar sobre isso, sobre aquilo, de fulano que não cantou bem, de Beltrano que não é chamado para cantar, de disso ou daquilo, porque o culto começou a partir desse momento deixar de ser culto. Porque quando a gente entra, senta e o coração começa a cultuar, quando a coisa está boa, está tudo acontecendo bem, está todo mundo afinado em harmonia, a gente agradece. Oh, coisa boa. Quando não está, Senhor, nós estamos cultuando. É porque nós somos seres humanos, temos as nossas imperfeições. Somos desafiados, amados e amadas, diante desse Salmo 96, que nos coloca diante da realidade de que em relação ao Deus, que nós chamamos nosso Deus, somos desafiados a nos lembrar que a majestade e esplendor desse Deus, que a sua dignidade, que a realidade dele tem a ver com o que nós estamos fazendo, cultuando. Somos, portanto, desafiados. Somos desafiados a nos indagarmos se a nossa adoração tem sido efetiva ou se nós, no mínimo, temos de nos sentir envergonhados em nossa adoração, porque ela, por razões que a própria razão desconhece, está cedendo lugar à nossa compreensão defeituosa de que o nosso culto não está sendo um culto de verdade, por estar sendo feito online, sem o templo, sem a comunidade junta, que obviamente são realidades que nos ajudam a cultuar, mas que não transformam, irmãos, o culto em culto verdadeiro, em espírito em verdade, e que quando acontece, aí causa impacto a partir de onde nós estamos, mesmo que seja na sala da nossa casa, e o impacto vai alcançar até os confins da terra. O culto de verdade não nos impede a adoração em espírito em verdade por causa de pandemia nenhuma, por causa de enfermidade alguma. Afinal, meus amados, foi para isto e é para isto que fomos e somos agora, mais uma vez, encontrados por Deus para sermos seus adoradores verdadeiros, que adoram, haja o que houver, custe o que custar. Que Deus nos ajude e receba agora o nosso culto. Amém. Vamos então, queridos, para o momento final desta celebração. Leiamos. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abrindo os nossos olhos para vermos a sua vontade. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que o esplendor da glória futura nos anime a caminhar e assim não afundemos nas águas da vida. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e que nos faça socorrer aos que estão em angústia e que nos ajude a superarmos as maldades que vêm sobre nós, causadas pelas pessoas perversas. Que o Senhor nos dê a paz, pelo nome e graça do nome que está acima de todo outro nome, Jesus Cristo, Deus como um Filho, Senhor absoluto e paz verdadeira. Que o Senhor nos dê um bom domingo, uma continuidade de domingo e nos prepare para as celebrações do chamado culto vespertino. E o que dizemos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para sempre. Amem e orem por suas famílias. Não se esqueçam dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, drogados, viciados, refugiados. Entramos para adorar, saiamos sempre para continuar servindo.